Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos propriamente a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de tecer alguns esclarecimentos. Para quem é inscrito no nosso canal ou já acompanha ele há algum tempo, sabe que nós temos algumas playlists relacionadas a disciplinas específicas do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O fato é que, inicialmente, eu comecei o canal com a playlist intitulada Algoritmo e Estrutura de Dados 1, que tinha as videoaulas correspondentes à ementa da disciplina com o mesmo nome da playlist. Com o final da oferta dessa disciplina, eu comecei a alimentar o canal com uma nova playlist denominada Algoritmos e Programação para a Computação, que é uma disciplina que vai vir a ser ofertada na nova grade curricular do curso de Engenharia de Computação da Univasf. Contudo, infelizmente, a pandemia se estendeu o suficiente para que eu tivesse que interromper essa playlist e construir uma nova relacionada à disciplina Introdução à Programação, que seria ofertada na modalidade remota. O fato é que a disciplina de Algoritmos e Programação para a Computação, ela é fruto da fusão de duas disciplinas, a de Introdução à Programação e Introdução a Algoritmos. A partir desse ponto, as videoaulas vão pertencer a ambas as playlists, pois elas vão ser o conteúdo que será trabalhado nas duas disciplinas. Então os vídeos a partir desse ponto farão parte da playlist de Introdução à Programação e da playlist de Algoritmos e Programação para a Computação. Bom, dito isso, vamos agora para a nossa videoaula propriamente dita. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos começar o estudo da linguagem de programação C. Efetivamente, vamos começar o nosso estudo por um breve histórico. Quando eu falo breve, é breve mesmo. Basicamente, quem criou, quando criou, onde criou, para que criou. Então, a linguagem de programação C foi criada por Dennis Ritchie no ano de 1972, no Centro de Pesquisa dos Laboratórios da Bell, e para ser utilizado no sistema operacional Unix. Vejam que eu fui breve mesmo. Agora vamos falar de algumas características básicas da linguagem de programação C. A linguagem de programação C é uma linguagem de propósito geral. Vocês vão começar o estudo por C, né, mas com o avançar do estudo de vocês vão ver várias linguagens de programação de alto nível. Vão perceber que algumas são dedicadas a uma finalidade específica. Então, por exemplo, você pode ter uma linguagem de programação dedicada à programação web. Pode ter uma linguagem de programação dedicada à manipulação de bancos de dados. O fato é que a linguagem de programação C ela é de propósito geral, então ela pode vir a ser utilizada para inúmeras finalidades. A linguagem de programação C é sensível ao caso. O que significa dizer isso? Se você cometer um erro tão grotesco no seu código-fonte em C, o computador vai chorar porque ele é sensível? Não necessariamente isso. Na realidade, dizer que uma linguagem é sensível ao caso significa dizer que a mesma vai diferenciar caracteres maiúsculos de caracteres minúsculos. A linguagem de programação C tem também como característica básica os seguintes tipos de dados primitivos. O que é um tipo de dado primitivo? É um tipo de dado nativo da linguagem. Então, quando você começa o seu programa lá do zero na linguagem de programação C, você já pode se valer dos tipos de dados primitivos para poder efetuar manipulações. Mas a linguagem de programação C também permite que o usuário da linguagem, ou seja, o programador, defina seus tipos de dados. O fato é que os tipos de dados primitivos da linguagem de programação C são caractere, inteiro e real, ou ponto flutuante, também denominado por alguns autores. Também vamos ver que, como característica básica, a linguagem de programação C possui estruturas de controle de fluxo para viabilizar a programação estruturada. Para quem está chegando a essa videoaula por intermédio da playlist Introdução à Programação, ainda não viu as estruturas de controle de fluxo, mas vamos trabalhar as mesmas no âmbito da linguagem de programação C nessa nossa playlist. Para quem está chegando a esse vídeo, né, pela playlist Algoritmos e Programação para a Computação, já trabalhamos, né, em algoritmos as estruturas de controle de fluxo. E agora vamos revisitar as mesmas através da utilização dessas na linguagem de programação C. Vamos ver então os operadores disponíveis na linguagem de programação C. Estes vão ser os operadores aritméticos, lógicos, relacionais, condicionais e bit a bit. A linguagem de programação C possui funções de entrada e saída formatadas. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente.
Um detalhe muito importante é que todo programa na linguagem de programação C tem uma função chamada main. Essa função, né, se a gente for traduzir main livre do contexto, significa a principal. Então todo programa em C vai ter a função principal main. Outro detalhe que cabe ser destacado é que praticamente toda linha de um programa na linguagem de programação C vai terminar com o delimitador ponto e vírgula. Vamos falar um pouco agora sobre o padrão ANSI. Como nós vimos, a linguagem de programação C foi criada em 1972 nos laboratórios da Bell. E nesses laboratórios nós tínhamos funcionários, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação. Esses funcionários ou membros dos laboratórios tinham contato com a linguagem de programação C e muitos se agradavam da linguagem. E quando iam para outras instituições ou voltavam para suas instituições de origem, utilizavam a linguagem e aí construíam muitas vezes seus próprios compiladores ou tradutores para a linguagem de programação C. Lembrando que a linguagem de programação C é uma linguagem de alto nível, precisa ser traduzida para a linguagem de máquina, os zeros e uns, que é o que a máquina efetivamente entende. O fato é que isso fazia com que muitas vezes um programa escrito em uma linguagem, na linguagem de programação C, em um determinado instituto, laboratório, não fosse passível de compilação em outro instituto ou laboratório. E isso era um problema. Com base nisso, em 1983, o Instituto Norte-Americano de Padrões, né, que também tem a sigla ANSI, né, formou um comitê denominado X3J11 para estabelecer uma especificação do padrão para a linguagem de programação C. Esse padrão foi completo no ano de 1989 e ratificado como ANSI X3.159-1989. Muitos alunos me questionam, professor, existem padrões mais atuais para a linguagem de programação C, por que o senhor utiliza o padrão ANSI? Aí só lembrando, essa nossa playlist é oriunda de uma disciplina ofertada em um curso de graduação. Na academia, nós temos por padrão utilizarmos conceitos já ratificados ou bem estabelecidos. Então temos bibliografia básica, complementar. E, em função disso, eu, enquanto professor, faço a opção por utilizar um padrão bem difundido, que tem uma grande literatura associada ao mesmo. Por isso a gente se baseia no padrão ANSI. Mas eu deixo claro que os padrões mais recentes basicamente trazem algumas características novas para a linguagem, mas que vocês vão facilmente conseguir se adaptar, uma vez que dominem bem os preceitos da programação em linguagem C com padrão ANSI. Não vão ter dificuldades para se adequar aos novos padrões. Dito isso, vamos seguir adiante. Falar um pouco sobre a estrutura de um programa em C. Então, inicialmente, nós vamos ter uma seção de declarações e definições globais. Com o avançar dos nossos estudos, vai ficar mais claro para vocês, mas basicamente eu posso ter, por exemplo, declaração de variáveis globais, nesse ponto, posso ter diretivas de pré-processadores, né, que vão especificar definições globais, e assim por diante. O fato é que, como eu mencionei anteriormente, na nossa videoaula de hoje, todo programa em C vai ter a função principal, ou seja, a função main. E eu posso ter outras funções no meu programa em C. Nessa nossa playlist, mais para frente, a gente vai aprender como construir funções na linguagem de programação C. Agora vamos ver então conceitos básicos relacionados à linguagem de programação C. Vamos começar pela definição de constantes e pela exemplificação de algumas constantes disponíveis na linguagem de programação C. Começando então pela definição. Constante é um valor que pode ser utilizado pelo meu programa, por exemplo, em expressões, mas que não pode ser alterado pelas instruções do meu programa, ou seja, vai se manter constante. Vamos ver alguns exemplos então. Começando pelo exemplo de constantes numéricas na base decimal. Então lembrando que na base decimal eu tenho valores constituídos por 10 símbolos, mais especificamente os dígitos de 0 a 9. Então meu primeiro exemplo de constante decimal é o valor 10. O segundo é menos 23.768. Vamos agora ver exemplos de constantes na base hexadecimal. Então lembrando que na base hexadecimal eu tenho valores constituídos por 16 símbolos, de 0 a 9 e de A a F. Valores constantes na base hexadecimal que tenham na sua constituição símbolos de A a F são facilmente identificados como valores constantes na base hexadecimal.
Porém, eu tenho que ter uma forma que permita também identificar constantes hexadecimais que não tenham símbolos entre A e F na sua constituição, como por exemplo o 12, o 1, 2, que pode, analisando apenas os símbolos, representar tanto um número na base hexadecimal quanto na base decimal. Então, para isso, para facilitar, né, a possibilidade de identificação por parte, ou possibilitar, né, a identificação por parte do processador da linguagem, indiferente dos símbolos que vão vir a constituir a constante, eu vou inicializar minhas constantes hexadecimais por 0x. Então ali, meu primeiro exemplo de constante hexadecimal é o 1, 2, mas ele está sendo precedido pelo 0x para indicar ao processador da linguagem que trata-se de uma constante hexadecimal. De forma análoga, eu tenho ali, né, a explicitação pelo 0x de que minha constante 1FEA28 é uma constante hexadecimal. Agora vamos falar das constantes octais, ou seja, valores pertencentes à base octal que tem 8 símbolos, né? Os dígitos de 0 a 7. Então, para diferenciar esses valores, por exemplo, de valores na base decimal, eu vou me valer, né, do zero para inicializar essas constantes. Então, com isso eu destaco para o meu processador da linguagem que o meu valor 1, 2, 3 é uma constante octal. Agora vamos ver exemplos de valores constantes reais. Cabe destacar que a vírgula que nós utilizamos, né, para os nossos valores numéricos reais vai ser substituída na linguagem de programação C pelo ponto. Então aqui o meu primeiro exemplo equivaleria ao 2,34 para a gente. Na linguagem de programação C vai ser representado por 2,34. Eu também posso representar valores constantes reais usando a notação científica. Então aqui eu tenho o meu valor 2,34 vezes 10 elevado à quinta potência. Então assim eu posso representar de forma alternativa valores constantes reais usando a notação científica. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma constante real utilizando a notação científica. Então aqui eu tenho 2,14 vezes 10 elevado a menos 9. Vamos ver agora exemplo de constantes caractere. Aqui eu quero destacar que sempre nos meus programas em C, as constantes caractere vão aparecer delimitadas por apóstrofe, ou alguns autores denominam também aspas simples. Então tenho aqui os apóstrofes delimitando a minha constante caractere A. E aqui eu tenho os apóstrofos delimitando a minha constante caractere %. Isso é muito importante. Com o avançar dos nossos estudos, eu vou destacar, né, a relevância da utilização dos apóstrofos para indicar as constantes caracteres. Vamos agora falar de identificadores. Então, identificadores são os nomes utilizados para referenciar variáveis, funções ou outros objetos definidos pelo programador, sendo constituídos por letras, dígitos e pelo caractere especial sublinhado ou underline. Destacar que identificadores na linguagem de programação C não podem começar com dígitos. Também não podem ser iguais a palavras reservadas. Palavra reservada é um identificador que tem um significado especial para o processador da linguagem. E também não podem ser iguais os identificadores em C a nomes de funções disponibilizadas pelos métodos utilizados para a construção do programa. A gente vai ver que eu posso, por exemplo, utilizar diretivas de pré-processador para incluir bibliotecas nos meus programas em C, que já tem funções pré-definidas. E essas funções já têm nomes, e esses nomes não podem ser utilizados como identificadores. Com o avançar dos nossos estudos, isso tudo vai ficar mais claro. Falando um pouco melhor agora sobre palavras reservadas e também falando sobre comentários na linguagem de programação C. Então, primeiro destacando as palavras reservadas. Tenho alguns exemplos de palavras reservadas aqui, que, como eu disse, são identificadores com significado específico para o processador da linguagem. Alguns que nós vamos ver na própria videoaula de hoje, como por exemplo, int, double, float, char, e outros que vamos ver na sequência, como os que são utilizados para estruturas de controle de fluxo, como for, if, else, e outros que serão estudados mais para frente. Inclusive tem alguns aqui que a gente nem vai abordar no escopo da nossa disciplina, mas mais de 90% desses aqui serão trabalhados e outros que aqui não estão sendo representados. Falando então um pouco agora sobre comentários. Então, só para deixar claro, comentários são trechos dos nossos programas que vão ser desconsiderados pelo
processador da linguagem. Então são trechos do código que vão ser desconsiderados no momento que ocorrer a tradução do nosso programa, né, escrito na linguagem de programação de alto nível para o programa na linguagem de máquina, os nossos zeros e uns. Eles vão servir para documentar o nosso código. Então aqui temos um exemplo de um comentário na linguagem de programação C. Nós vamos usar o conjunto de delimitadores, barra, asterisco, asterisco, barra. Então tudo que se encontrar entre esses delimitadores vai ser desconsiderado pelo processador da linguagem no momento que ocorrer a tradução do código-fonte para o código objeto, o programa objeto, tá certo? Vamos falar agora melhor sobre os tipos primitivos. Então, o primeiro tipo primitivo que a gente vai destacar é o caractere. Este vai ser definido pela palavra reservada char. Ele vai ocupar em memória, um valor do tipo caractere ocupa em memória 8 bits ou 1 byte. Então, 8 bits, que seriam 8 regiões da memória capazes de armazenar o valor de 0 ou 1. O conjunto de 8 bits é dado o nome de 1 byte. E eu vou precisar da área de 1 byte para armazenar um valor do tipo caractere em memória. A faixa de valores do tipo caractere vai variar de menos 128 a 127. Vou falar um pouquinho agora sobre declaração de variáveis. Então, numa declaração de variáveis, eu vou associar um tipo primitivo a um identificador, reservando uma área de memória para armazenar essa variável, e eu posso também atribuir o valor inicial para essa área de memória. Vamos ver como isso vai acontecer. Então aqui eu tenho um exemplo da declaração de uma variável do tipo primitivo caractere na linguagem de programação C. Então tá ali. Estou utilizando a palavra reservada char, o identificador letra e o delimitador ponto e vírgula. Tá certo? E com isso eu estou reservando uma área na memória de 1 byte, que é capaz de armazenar um valor do tipo caractere, e atribuindo essa área de memória o identificador letra. Então posso acessar essa área de memória posteriormente. E o valor dessa área de memória vai ser manipulado como valor do tipo caractere. Então vou poder aplicar sobre esse valor as operações pré-definidas na linguagem de programação C, passíveis de serem aplicadas sobre o valor do tipo caractere. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma operação de atribuição. Então eu tenho aqui a atribuição do caractere A, aí notem aqui ó, a presença dos meus apóstrofos para delimitar o meu caractere. Então aqui eu tenho um caractere A maiúsculo que está sendo atribuído para a variável letra, aqui declarada, tá certo? E aí eu tenho aqui, só destacar, o meu operador de atribuição, o igual. E eu tenho também meu delimitador ponto e vírgula. Falar agora do tipo primitivo inteiro. Este é definido pela palavra reservada int. Ele vai ocupar 2 bytes ou 16 bits em memória. E a faixa de valores para o meu tipo primitivo inteiro é de menos 32.768 a 32.767. Exemplo, então, aqui da declaração de uma variável do tipo primitivo inteiro na linguagem de programação C. Então, notem que aqui eu estou reservando uma área na memória de 2 bytes, associando o identificador num a esta área de memória e atribuindo o valor inicial para essa área de memória 13. E aí, as operações que eu vou poder fazer sobre o valor contido nessa variável são as operações determinadas para serem aplicadas sobre o tipo primitivo inteiro na linguagem de programação C. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então, eu tenho uma operação de atribuição aqui, eu estou consultando o valor da variável num em memória, então vou acessar o meu 13, e agora eu vou ter uma expressão aritmética, que é 13 menos 73. Ao avaliar a expressão aritmética, eu vou ter como resultado menos 60. E esse valor é atribuído para a variável num, que é atualizada então. Tá certo? Então, após a execução dessa instrução, eu passo a ter na variável num o valor menos 60. Vamos falar agora dos tipos primitivos ponto flutuante e ponto flutuante de precisão dupla. O tipo primitivo ponto flutuante é definido pela palavra reservada float, e ele vai ocupar 4 bytes em memória, tendo 6 dígitos de precisão. Por sua vez, o ponto flutuante de precisão dupla é definido pela palavra double e ocupa 8 bytes em memória, sendo que este tem 10 dígitos de precisão.
A faixa mínima de um valor em ponto flutuante é de 1 vezes 10 a menos 37 a 1 vezes 10 a 37. Exemplos, então, aqui, né? Estou declarando, né, 3 variáveis do tipo primitivo float. Então, numa única linha de declaração, eu posso declarar n variáveis do mesmo tipo primitivo. Então, aqui eu estou declarando a variável a do tipo primitivo float, a variável b do tipo primitivo float e a variável c do tipo primitivo float. Eu não estou inicializando nem A nem B, ou seja, eu vou reservar uma área de memória para A, e essa área de memória vai ter lá o que a gente vai chamar de lixo, ou seja, zeros e uns aleatórios, resultantes de manipulações anteriores dessa região de memória por parte do computador. E esses valores aleatórios de zeros e uns vão ser interpretados como o valor inicial da variável A. O mesmo vai acontecer para a variável B. Eu vou ter um lixo lá como conteúdo inicial da variável B. Porém, na declaração da variável C, do tipo primitivo float, eu estou inicializando a área de memória reservada para a mesma com o valor 2.34. Estou deixando claro aqui que não há necessidade de, por exemplo, se eu quiser inicializar apenas uma variável na sequência de variáveis que eu declarei do mesmo tipo primitivo, eu preciso inicializar apenas a última da sequência. Então, para isso, eu estou dando o exemplo aqui da declaração de 3 variáveis do tipo primitivo double, na mesma linha de instrução. Então, estou declarando a variável x do tipo primitivo double, então estou reservando 8 bytes na memória para essa variável, atribuindo o identificador x para a mesma e inicializando o conteúdo dessa área de memória com o valor 2.38. De forma análoga, eu estou declarando a variável y do tipo primitivo double, né, reservando uma área com 8 bytes na memória e atribuindo para essa área o valor inicial 3.1415. E agora estou declarando a variável z do tipo primitivo double e não estou atribuindo nenhum valor inicial. O valor inicial de z vai ser o correspondente aos zeros e uns que constavam nos 8 bytes reservados para a variável, que estavam lá por conta de manipulações anteriores dessa área de memória por parte do computador. Vamos agora ver os operadores disponíveis na linguagem de programação C. Vamos começar pelos operadores aritméticos e vamos ver primeiro os com aridade 1, ou seja, os operadores unários, os que têm apenas um operando. Então temos ali o mais e o menos unário, e também vamos ver operadores novos. Temos o operador de incremento, representado pelo mais mais, e o de decremento, pelo menos menos. Vamos ver então alguns exemplos de aplicação desses operadores aritméticos unários. Então, primeiro a aplicação do mais unário sobre a constante 1. Agora a aplicação do menos unário sobre a constante 5. Agora a aplicação do menos unário sobre o valor da variável numérica b. Então eu consulto o valor da variável numérica b. Vou aplicar o operador menos unário sobre o valor contido. Vou inverter o valor que anteriormente estava contido, né, o sinal do valor contido na variável b. E o valor obtido, né, através da aplicação desse menos unário vai ser armazenado em A. Então, por exemplo, se antes de executar essa instrução eu tenho lá em B o valor menos 3, aí agora eu consulto o valor de B, menos 3, aplico o menos unário, vou obter o mais 3, e aí eu vou armazenar o 3 na variável A. Na sequência, agora eu tenho a aplicação do meu operador unário de incremento, certo? Então, o que vai acontecer com a aplicação? Eu tenho aqui, né, destrinchado o que acontece com essa instrução. Então, eu vou consultar o valor contido inicialmente na variável A, incrementar este valor em uma unidade, aí eu avalio essa expressão aritmética. Então, vou imaginar que quando eu chego nessa instrução, o valor da minha variável A é 7. Aí eu consulto o 7, agora eu incremento a unidade, avalio essa expressão aritmética, então eu vou obter o 8, e o 8 vai ser usado para atualizar o valor de A. Tá certo? Na sequência, agora eu tenho um exemplo de aplicação do meu operador de decremento sobre a variável A numérica, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou consultar o valor da variável A, aí esse valor vai ser decrementado em unidade e o valor resultante da avaliação dessa expressão aritmética vai ser armazenado em A. Então, se eu chego em A com o valor 5, por exemplo, eu vou executar a instrução e A vai passar a ter o valor 4. Agora eu quero deixar claro que eu posso utilizar o meu operador de incremento e decremento no modo pré e pós-fixado, tá certo? Então agora aqui eu tenho um exemplo, né, da
utilização do meu operador de incremento no modo pós-fixado, que já tinha exemplificado antes, mas eu vou destrinchar o que acontece aqui na avaliação dessa instrução por parte do processador da linguagem. Então vamos lá. Eu inicialmente, como é pós-fixada a utilização do incremento, eu vou inicialmente consultar o valor de A e usar o valor de A que foi consultado na avaliação da minha expressão. Eu executo a instrução e após a utilização de A que eu incremento o valor de A. Então só para ficar claro, aqui eu estou destrinchando o que acontece. Então chego nessa instrução, aí eu pego o valor de A que eu tenho inicialmente, atribuo para B e depois atualizo o valor de A incrementando o mesmo em unidade. Então, por exemplo, eu cheguei aqui nessa instrução com o valor 10 em A. Quando eu passar pela instrução, eu vou ficar com o valor 10 em B e 11 em A. Agora eu vou mostrar o exemplo da utilização do operador de incremento na forma pré-fixada, então onde o operador antecede o operando. Então, quando eu chego nessa instrução aqui, eu estou destrinchando o que vai acontecer. Então, inicialmente eu atualizo o valor de A e uso o valor de A atualizado para avaliar a minha expressão, no caso, minha operação de atribuição. Então, vamos imaginar que eu chegue aqui com o valor 1 em A. Então, eu atualizo inicialmente o valor de A, que passa a ser 2, e uso o valor atualizado para fazer a atribuição para B. Então, se eu cheguei aqui com o valor 2 em A, após a execução da instrução, eu vou ter o valor 3 em A e 3 em B. Tá certo, pessoal? Só para destacar que A e B são variáveis numéricas. Vamos continuar agora o estudo dos nossos operadores aritméticos. Porém, agora vamos estudar os operadores aritméticos com aridade 2, ou seja, os operadores aritméticos ditos binários. Estes operadores vão ser aplicados sobre dois operandos. Então temos ali os operadores aritméticos binários de soma, subtração, multiplicação, divisão, e aqui eu tenho o operador que vai ser utilizado para obter o resto da divisão inteira. Então, por exemplo, 10 por 103 vai me determinar o resto da divisão inteira de 10 por 3. Isso vai resultar em 1. Então, só para destacar que o meu operador por cento só pode ser aplicado sobre valores inteiros. Aqui cabe também uma ressalva com relação aos valores do tipo primitivo char. Valores do tipo primitivo char são valores inteiros, de menos 128 a 127, mas são valores que podem ser convertidos para símbolos segundo a tabela ASCII 2. Isso vai ser visto melhor mais para frente, nos nossos estudos. Eu quero também fazer uma ressalva aqui com relação ao fato de não existir o operador barra invertida, disponível, por exemplo, no VisuAlg, para que a gente possa utilizar para obter o quociente da divisão inteira. Aqui cabe destacar que na linguagem de programação C, o meu operador barra é sobrecarregado. O que significa dizer isso? Que eu posso usar o barra tanto para obter o quociente da divisão inteira, quanto o quociente da divisão real. Então, como que o processador da minha linguagem vai saber como interpretar o barra? Ele vai analisar os operandos. Então, se os meus dois operandos forem inteiros, o processador da linguagem vai fazer o cômputo do quociente da divisão inteira. Se um dos meus operandos ou ambos forem reais, eu vou fazer, ou o processador da linguagem vai fazer o cômputo do quociente da divisão real. Para vocês entenderem melhor, vamos a um exemplo aqui. Então aqui eu estou aplicando o operador barra sobre os operandos 10 e 3. Notem que tanto 10 quanto 3 são exemplos de constantes inteiras. Então, o processador da linguagem vai obter aqui o quociente da divisão inteira. Então, o resultado de 10 barra 3 vai ser 3. Aqui eu tenho um exemplo onde o processador da linguagem vai analisar como aplicar o barra e vai identificar que o meu dividendo é inteiro e o divisor é real. Então ele vai fazer o que? O cômputo do quociente da divisão real. Então o resultado de 10 barra 3.0 é 3.3333, uma dízima periódica. Outro exemplo aqui, neste caso o processador da linguagem vai analisar como deve avaliar o barra, ele vai ver que o meu dividendo é real e o meu divisor é inteiro. Neste caso também ele vai fazer o cômputo do quociente da divisão real. Então o resultado de 10.0 barra 3 é
3.3333, uma dízima periódica. Por fim, eu tenho aqui, né, uma análise onde o meu processador da linguagem identifica que para aplicar o barra, ele vai aplicar o mesmo sobre dois operandos reais. Então, tanto o meu dividendo quanto o divisor são constantes reais. Então, ele vai fazer o cômputo do quociente da divisão real. Vai obter como resultado, então, para 10.0 barra 3.0, 3.33333. Para quem não conseguiu ainda fixar isso muito bem, não se preocupe, porque a gente vai se utilizar dessa característica mais para frente, nos programas que nós vamos construir na linguagem de programação C. Deixar claro aqui, então, a tabela de precedência ou hierarquia nas operações. Então, quando o processador da linguagem identificar uma expressão aritmética que contém mais de um dos operadores que nós vimos, ele vai seguir a seguinte tabela aqui que determina a hierarquia. Então, primeiro ele vai avaliar o que está entre parênteses, depois as funções. A gente ainda não viu funções, mas mais para frente a gente já vai ver. Eu já destaco aqui a mesma na tabela de precedências. Depois ele vai fazer a análise do incremento e decremento. Depois o menos unário. Também poderia destacar o mais unário aqui, mas ele não altera efetivamente o valor, né? Depois vai fazer a análise dos operadores binários de multiplicação, divisão e resto da divisão inteira. E por fim, a avaliação dos operadores de soma e subtração binários. Vamos agora falar dos operadores de atribuição. O primeiro ali da nossa lista já foi visto anteriormente, por isso que ele está em preto, né? Então nós já vimos a aplicação do operador de atribuição, que é o igual. Mas aqui eu destaco que temos algumas variantes do operador de atribuição. Então posso ter o mais igual, menos igual, vezes igual, barra igual, porcento igual. Quando eu vou utilizar esses operadores de atribuição, ou como eles funcionam, vamos deixar isso mais claro com exemplos. O primeiro, uma aplicação do operador igual ali, né? Então o que está acontecendo aqui? Quando o processador da minha linguagem chegar, ele vai interpretar como essa instrução. Ele vai atribuir o valor constante 5 para a variável numérica A. Tá certo? Agora, vamos ver então a utilização do meu mais igual. Destacar que esses últimos 5 operadores de atribuição aqui vão ser utilizados quando eu tiver a aplicação do operador aritmético que começa, né, o símbolo desse operador de atribuição. Eles são binários. E aí o meu primeiro operando vai ser a variável na qual eu vou armazenar o resultado da aplicação do meu operador. Tá certo? Então, o exemplo aqui para ficar claro. Então, eu tenho aqui A mais igual 5 ponto e vírgula. Então, eu tenho o identificador da variável numérica A, o meu operador de atribuição mais igual, a constante 5 e o meu delimitador ponto e vírgula. Como que o processador da linguagem vai interpretar essa instrução? Então, ele vai pegar o conteúdo de A, vai somar a 5, e aí o resultado da avaliação dessa expressão vai ser armazenado em A. Aí notem, eu apliquei o meu operador aritmético de soma sobre o primeiro operando, que é a variável onde eu vou armazenar o valor resultante da avaliação da expressão. Tá certo? Um outro exemplo aqui, a aplicação do meu operador de atribuição asterisco igual. Então, como que o processador da linguagem vai interpretar isso? Então, ele vai aplicar a multiplicação, tendo como primeiro operando a variável na qual eu vou armazenar o valor resultante da avaliação da expressão, e o segundo operando é o que segue o igual. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai consultar o valor de A e vai multiplicar por 3. O valor resultante da avaliação dessa expressão aritmética é armazenado em A, atualizando o valor da variável. Tá certo? Vamos então agora ver os operadores lógicos. Então eu vou ter, né, uma tabelinha aqui nessa coluna eu tenho meus operadores e aqui as ações correspondentes. Então e-comercial é o símbolo que representa a ação I. Pipe representa o meu OU e exclamação o meu não. Para quem nunca teve experiência com os operadores lógicos, eu vou apresentar a tabela verdade para esses operadores aqui. Então, começando pela tabela verdade do meu I. Então, como eu vou proceder?
Os operadores lógicos, né, os dois primeiros aqui, têm aridade 2 e o segundo tem aridade 1. Então vamos ver aqui. O ilógico de verdadeiro e verdadeiro vai resultar em verdadeiro. Falso e verdadeiro resulta em falso. Verdadeiro e falso resulta em falso. Falso e falso resulta em falso. Então essa é a tabela verdade do I. Agora vamos ver a tabela verdade do OU. Então, verdadeiro ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Verdadeiro ou falso resulta em verdadeiro. Falso ou falso resulta em falso. Se eu aplicar o não sobre o verdadeiro, eu vou obter o falso. De forma análoga, exclamação F é igual a V. Vamos agora falar dos operadores relacionais. Então, uma tabela para deixar claro esses operadores. Na primeira coluna eu tenho aqui o operador, na segunda a ação correspondente ao operador. Primeiro eu tenho o maior que, depois maior ou igual a, depois menor que, depois menor ou igual a, aqui eu tenho igual a. Aí por que eu coloquei ele em vermelho? Instintivamente, vocês podem pensar em utilizar o símbolo de igualdade para corresponder ao meu operador relacional igual a. Porém, nós já estamos utilizando o símbolo igual para o operador de atribuição. Então isso fez com que a gente utilizasse o igual para representar o operador relacional igual a. Destaquei aqui também o operador diferente de, que é o exclamação igual. Por quê? Porque se vocês pararem para analisar o teclado dos computadores, eles não têm o símbolo que normalmente a gente usa para diferente, que é um igual com corte na diagonal. Então, para isso eu estou usando o operador de negação associado ao que a gente tem instintivamente associado à igualdade. Então, o que não é igual é diferente. Vamos ver agora uma tabela com a precedência ou hierarquia dos operadores relacionais e lógicos. Então, primeiro, o meu processador da linguagem vai analisar o operador não. Depois, o maior que, o maior ou igual a, o menor que e o menor ou igual a. Na sequência, ele vai avaliar o igual a e o diferente de. E, por fim, o e depois o ou. Tá certo, pessoal? Vamos agora, então, ver operadores lógicos bit a bit. Tem uma tabelinha aqui, mas antes de mais nada eu quero destacar que estes são aplicados a valores do tipo primitivo char e int. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nessa coluna eu tenho o operador e aqui a ação correspondente. Então, o e-comercial, que vai corresponder ao i bit a bit, um pipe, que corresponde ao ou bit a bit, o meu circunflexo, que vai corresponder ao shor ou exclusivo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente, para quem não conhece esse símbolo, não sabe a tabela verdade do mesmo. Aqui eu tenho o meu till, que vai corresponder ao não. Aqui eu tenho maior, que vai corresponder ao deslocamento de bits à direita, e o menor, que vai corresponder ao deslocamento de bits à esquerda. Vamos revisitar esses símbolos mais para frente em exemplos de suas aplicações para que vocês consigam compreender melhor esses operadores lógicos bit a bit. Só quero fazer uma ressalva. Alguns autores classificam a linguagem de programação C como uma linguagem intermediária, na classificação que a gente tem com relação à linguagem natural. Então, ela não seria uma linguagem de alto nível, seria uma linguagem de nível intermediário, mais próximo da linguagem de máquina. Por quê? Porque a linguagem de programação C permite a manipulação dos dados na sua representação em zeros e uns em memória. Então, por exemplo, os operadores lógicos bit a bit permitem isso. Tá? Então, feita essa ressalva, vamos seguir adiante. Vamos agora a alguns exemplos que vão permitir que vocês tenham uma interpretação adequada sobre o funcionamento dos operadores lógicos bit a bit. Primeiro ali eu tenho a representação binária do valor numérico 193 na base decimal. Então aqui a representação em binário do valor 193.
Eu quero só aqui abrir um pequeno parêntese. Aos alunos do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eles veem, por exemplo, na disciplina de Introdução à Engenharia de Computação, as bases numéricas. Então eles estudam, por exemplo, base binária, base decimal e inclusive a conversão entre bases. Então como que eu, partindo de um valor numérico na base binária, eu obtenho o seu equivalente na base decimal e vice-versa. Mas eu preciso aqui abrir esse parênteses para explicar para vocês como que eu, através do meu valor binário 11000001, eu obtenho o meu valor na base decimal 193. Isso é importante para que vocês consigam compreender o que eu vou apresentar na explicação dos operadores lógicos bit a bit. Tá bom? Então, deixo claro aqui o porquê que eu estou tratando esse tema. Para vocês entenderem, né? Primeiro, aqui eu tenho o que a gente vai chamar de bit menos significativo e aqui o bit mais significativo. Outro detalhe importante, esses valores aqui eu estou representando sem sinal. Então eu tenho só valores aqui positivos e o zero, tá bom? Se eu quisesse representar valores binários negativos, eu teria que utilizar, por exemplo, complemento de 2. E eu não vou trabalhar com isso aqui. Mas deixo aqui, né, o nome para quem tiver curiosidade. Então eu posso representar valores numéricos na base binária utilizando complemento de 2, tá certo? Não vou tratar desse tema aqui. Mas vamos lá. O fato é que como que eu converto esse valor na base binária para a sua representação na base decimal? Então tenho aqui o bit menos significativo e aqui o mais significativo. Efetivamente, eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar o bit menos significativo e vou multiplicar por 2 elevado a zero. Tá? Eu vou considerar essa posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou utilizando aqui um byte para representar valores na base binária. Tá? Então, o meu bit menos significativo, o valor dele vai ser multiplicado por 2 elevado a zero. O valor obtido é somado pelo valor do meu segundo bit menos significativo multiplicado por 2 elevado a 1. E assim eu sigo. Esse valor multiplicado por 2 elevado a 2, este valor multiplicado por 2 elevado a 3, este valor multiplicado por 2 elevado a 4, este valor multiplicado por 2 elevado a 5, este valor é multiplicado por 2 elevado a 6, e este valor é multiplicado por 2 elevado a 7. E eu somo todos os valores obtidos, tá certo? Então aqui eu vou ter, né, 2 elevado a 7 vezes 1, que vai ser o 128. Aqui 2 elevado a 6 vezes 1, o meu 64. 2 elevado a 5 vezes 0, 0. 2 elevado a 4 vezes 0, 0. 2 elevado a 3 vezes 0, 0. 2 elevado a 2 vezes 0, 0. 2 elevado a 1 vezes 0, 0. 2 elevado a 0 vezes 1, 1. Tá certo? Aí eu somo tudo e eu obtenho o 193. Feito essa observação, vamos dar continuidade. Então eu tenho aqui a minha representação em binário do 193. Aqui minha representação em binário do 127. Então se eu aplicar, né, o operador lógico bit a bit sobre esses dois valores, então se eu tiver em uma variável inteira o valor 193 e em uma variável inteira o valor 127, fizer um i lógico bit a bit com essas duas variáveis, eu vou obter o seguinte: o valor 65, né, em decimal. Por quê? Eu vou aplicar o i bit a bit. Então pego o bit mais significativo do 193 com o mais significativo do 127, faço o i. Então, considerando o 1 como verdadeiro, o i entre verdadeiro e falso, falso. O i entre verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Entre falso e verdadeiro, falso. E aí eu sigo, né? Falso, verdadeiro, falso, 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 falso. O i entre verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? Aí se eu pegar esse valor aqui e utilizar este método aqui, né, para converter o mesmo para a base decimal, eu vou obter o 65. Dando continuidade à minha explicação, tenho aqui a representação do meu valor 128 em binário. Tenho aqui a representação em binário do meu valor 3, né, na base decimal. E agora eu posso aplicar o operador ou bit a bit sobre esses dois valores. Aí eu vou ter como resultado o 131. Só para deixar claro, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou falso, falso. E aí eu sigo até
falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Se eu pegar esse valor e utilizar esse método de conversão, eu vou obter o 131 em decimal. Seguindo adiante o meu exemplo, então tenho aqui a representação em binário do valor em decimal 126, a representação na base binária do valor na base decimal 121. Eu posso aplicar o meu ou lógico bit a bit, ou XOR, né, sobre esses dois valores. Aqui eu vou aproveitar para explicar o funcionamento do XOR. Ele é conhecido como ou exclusivo por quê? Eu vou aplicar, né, bit a bit para obter os valores. Eu vou botar o resultado aqui, mas vou explicar a obtenção de cada um deles. Então, falso, XOR, falso, resulta em falso. Verdadeiro, XOR, verdadeiro, resulta em falso. E aí eu sigo, né? Verdadeiro, XOR, falso, resulta em verdadeiro. Verdadeiro, XOR, falso, verdadeiro. Falso, XOR, verdadeiro, verdadeiro. Então o XOR, ele precisa de um operando verdadeiro e o outro falso, ou de um falso e o outro verdadeiro para dar verdadeiro. Verdadeiro, XOR, verdadeiro dá falso, e falso, XOR, falso dá falso. Tá certo? Nós temos agora aqui o que eu vou considerar como byte original, que é a representação do valor 44 na base binária. Este é representado pela seguinte sequência de bits: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Eu posso aplicar sobre este valor o operador lógico bit a bit não, e ele vai inverter o valor de cada um dos bits da sequência. Então eu vou obter como resultado este valor aqui. Então, o 0 negado vai ser 1, o 0 negado é 1, 1 negado é o 0, 0 negado é 1, 1 negado é o 0, 1 negado é o 0, 0 negado é 1, 0 negado é 1. Só para deixar isso mais claro, eu posso aplicar novamente aqui o operador de negação, né, bit a bit, e aí eu vou obter o valor original que eu tinha antes, né, da aplicação das duas negações em sequência. Então, antes da aplicação do primeiro e do segundo complemento. Agora, pessoal, eu quero deixar um desafio para vocês. Eu não vou apresentar a resposta da avaliação dessa expressão aqui. Quero que vocês, né, tentem, com base no que foi apresentado, fazer a avaliação dessa expressão e coloquem nos comentários. E aí nos comentários eu vou responder se está correto ou não o resultado obtido por vocês, e posso também tecer alguns esclarecimentos acerca da obtenção do valor resultante da avaliação dessa expressão. Então aqui, só para deixar claro, eu estou estabelecendo uma relação de comparação, né, de igualdade entre a avaliação do operador lógico I sobre os valores constantes 5 e 2, e aqui do outro lado da minha comparação de igualdade, eu tenho o resultado da avaliação do meu I lógico bit a bit com os operandos 5 e 2. Dando continuidade ao estudo dos nossos operadores lógicos bit a bit, eu vou continuar apresentando exemplos da aplicação dos mesmos. Mais especificamente, eu vou demonstrar para vocês agora exemplos da aplicação do operador lógico bit a bit de deslocamento à esquerda e exemplos da aplicação do operador lógico bit a bit de deslocamento à direita. Essa tabela eu espero que ajude vocês na compreensão do que eu vou apresentar aqui. Mais especificamente, eu tenho na primeira coluna aqui exemplos de sentenças na linguagem de programação C. Na coluna do meio, eu vou ter a explicitação do valor da variável x na base binária, a cada execução da sentença. E na coluna mais à direita, eu vou apresentar o valor de x na base decimal a cada execução da sentença. A primeira sentença que nós temos aqui é a declaração de uma variável. Sendo mais específico, eu estou declarando a variável x do tipo primitivo char. Eu estou utilizando aqui um modificador de tipo. Eu ainda não apresentei para vocês os modificadores de tipo disponíveis na linguagem de programação C, mas isso vai acontecer mais para frente. Eu acredito que até na próxima videoaula. Mas aqui eu vou destacar o funcionamento do modificador de tipo unsigned. Então, só para vocês compreenderem, quando eu falei para vocês lá sobre os valores, a faixa de valores possíveis para variáveis do tipo char, eu disse que os valores possíveis variam de menos 128 a 127. Quando eu utilizar o modificador de tipo unsigned,
e numa tradução livre de contexto é sem sinal, eu vou deslocar os valores negativos para ampliar minha faixa de valores positivos. Então, quando eu aplicar o unsigned sobre uma variável x, que é do tipo primitivo char, eu vou deslocar agora os meus valores negativos para ampliar a faixa de positivos, e os valores possíveis para a variável x vão ser de 0 a 255. Dito isso, ao declarar essa variável x aqui, eu vou ter lixo como valor inicial da variável. Isso significa que eu vou ter uma sequência de zeros e uns aleatória. Por isso que eu não estou destacando aqui o valor de x na base binária e nem na base decimal. A minha próxima sentença é a atribuição de um valor inicial para a variável x. Então, vou atribuir o valor constante 7 para a variável x, passando a ter essa representação binária na variável x, que representa o meu valor decimal 7. Na sequência, agora eu tenho a minha próxima sentença, que é a aplicação do meu operador lógico bit a bit de deslocamento à esquerda. Estou deslocando o valor da variável x em uma unidade para a esquerda. Então, este valor que eu tinha anteriormente contido passou a ser este aqui na variável x. Vamos entender melhor o processo. O valor do meu bit mais significativo aqui, o primeiro mais significativo, foi descartado. O segundo bit mais significativo se tornou o primeiro. O terceiro se tornou o segundo. O quarto se tornou o terceiro. O quinto se tornou o quarto. O sexto se tornou o quinto. O sétimo se tornou o sexto. O oitavo se tornou o sétimo. E a lacuna que foi gerada aqui no bit menos significativo, este passou a ter o valor 0. E este valor para x aqui em binário representa o valor 14 em decimal. Aqui cabe fazer uma ressalva. Quantos símbolos eu tenho na minha base binária? Eu tenho 2 símbolos. Então, quando eu fizer um deslocamento de um bit para a esquerda e eu não descartar o bit mais significativo com o valor 1, isso vai equivaler a fazer uma multiplicação do valor que eu tinha pelo número de símbolos que eu tenho na base. Então, no caso, eu vou multiplicar 7 por 2, vou obter o 14. Isso vai ficar um pouco mais claro no próximo exemplo. Então, aqui temos um exemplo de uma sentença, que é um deslocamento novamente à esquerda, mas agora de 3 posições, tá certo? Então, este valor que eu tinha se tornou este na variável x. Então, o primeiro bit mais significativo que eu tinha foi descartado, o segundo mais significativo também e o terceiro também, já que eu desloquei 3 vezes à esquerda. E aí o meu quarto bit mais significativo se tornou o primeiro. O meu quinto se tornou o segundo. O meu quarto se tornou o terceiro. E assim sucessivamente. Os 3 bits faltantes foram preenchidos com o valor 0. Então, nesse caso, que eu fiz 3 deslocamentos à esquerda e eu não descartei nenhum bit significativo com o valor 1, eu vou multiplicar o valor que eu tinha por 2 3 vezes, ou seja, por 2 elevado a 3, ou seja, por 8. E aí 14 vezes 8 é igual a 112. Tá certo? Para deixar ainda mais claro, vamos fazer mais um deslocamento de bits à esquerda, agora de 2 unidades. Tá certo? Então, neste caso, este valor da variável x vai se tornar este. Então, note, o meu bit mais significativo é descartado, o segundo mais significativo é descartado também, e este tinha o valor 1. O terceiro mais significativo vai se tornar o primeiro, e assim sucessivamente. Os 2 bits faltantes vão receber o valor 0. Então, notem, a priori, eu desloquei 2 bits à esquerda. Então, eu pensaria, então eu vou multiplicar por 2 duas vezes. Então, eu vou multiplicar 112 por 4. Só que isso não vai acontecer porque eu descartei um bit significativo que equivalia a 1. Então, eu vou obter o valor 192. Isso porque, se eu pegar esse valor e fizer a conversão, né, aí eu vou obter este número aqui. Tá certo? Por conta de eu ter descartado esse valor 1 aqui que eu tinha nos bits, quando eu fiz o deslocamento de 2 unidades para a esquerda. Dando continuidade à nossa análise, a próxima sentença agora é um exemplo de um deslocamento de um bit ou uma vez dos bits contidos para a direita. Então vamos ver agora aqui um exemplo.
Então, este valor da variável x se tornou este aqui. Então, notem, neste caso, o meu bit menos significativo foi descartado, o meu segundo menos significativo se tornou o menos significativo, e assim sucessivamente. O bit faltante aqui foi colocado como 0. Por quê? Porque eu utilizei unsigned. Então, neste caso, os meus valores não têm sinal. E aí eu vou substituir os bits que faltarem aqui quando eu fizer deslocamento à direita pelo valor 0. Tá bom? Aí aqui um detalhe. Neste caso, eu estou dividindo o valor que eu tinha por 2. Então eu tenho 192. Quando eu divido por 2, eu obtenho 96. Para ficar mais claro, vou ter mais uma sentença aqui, que é mais um deslocamento à direita, agora de 2 unidades, 2 bits, né? Todos os bits vão ser deslocados 2 bits à direita. Então, este valor aqui vai se tornar este. Então, eu vou descartar o bit menos significativo, o segundo menos significativo, e o terceiro menos significativo vai se tornar o bit menos significativo. E assim por diante. Os 2 bits faltantes vão ser substituídos aqui por 0, tá certo? E aí, nesse caso, eu tinha 96, estou fazendo 2 deslocamentos à direita, então o valor contido vai ser dividido por 2 duas vezes, ou seja, dividido por 2 elevado ao quadrado, ou seja, dividido por 4. 96 por 4 vira 24. Tá certo, pessoal? A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Basicamente, vocês vão ficar com essa capacidade aqui de controlar a Matrix, seguindo nas nossas videoaulas. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade para utilizar os comentários para tal. A gente se vê na próxima videoaula, pessoal. Valeu!